Eu sempre volto aqui para trazer o feedback das coisas que vocês comentam lá nos meus vídeos anteriores, né? Essa semana eu estava vendo um comentário de uma pessoa falando sobre o vídeo que eu falei a respeito da redução da idade para rastreamento de câncer de cólon, né? Então, antigamente, a idade recomendada para a pessoa começar a fazer a colonoscopia como prevenção para câncer de intestino era de 50 anos. E agora, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, a de coloproctologia, recomenda que se faça a partir dos 45 anos. Aí a pessoa comentou, e essa recomendação deveria ser muito antes, porque eu tenho parentes que tiveram pólipos com idades muito inferiores a isso. E aí eu expliquei, realmente existe então as recomendações específicas para outros casos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessas recomendações específicas. Então quando eu tenho um familiar de primeiro grau com câncer de intestino, o que eu considero um familiar de primeiro grau? Pai, mãe, irmãos. Eu tenho que começar a fazer a minha colonoscopia 10 anos antes do diagnóstico desse familiar. Então, se o meu familiar teve o câncer de intestino com 45 anos, teve esse diagnóstico aos 45 anos, a minha primeira colonoscopia deve ser feita aos 35 e não aos 45 como da população geral. Isso serve também para as poliposes, né? Então, se o meu familiar começou a fazer as colonoscopias e ele já tinha pólipos com uma idade inferior aos 45, eu devo começar a fazer a colonoscopia pelo menos com a idade que esse familiar diagnosticou esses pólipos, né? É claro que depende da histologia desses pólipos. A gente tem adenomas com displasia de médio, baixo e alto grau, né? Então aí já vai ficar uma discussão um pouco mais complicada. Mas enfim, pelo menos com a idade com que esse familiar começou a fazer. E se forem muitos pólipos, essa família deve ser investigada para ver se não há então uma ligação genética aí, né, como uma polipose adenomatosa familiar, né? Aí a gente vai ter que investigar toda essa família e essa família vai ter que fazer colonoscopia bem precocemente mesmo, né? Porque o câncer aí vai ser um fator muito importante aí nessa família, né? Nesse contexto de exceção, a nossa comentadora ainda não citou, mas eu vou lembrar, a gente tem os pacientes com doença inflamatória intestinal. Então, aqueles pacientes que têm doença inflamatória intestinal, eles também devem seguir uma vigilância com colonoscopia frequente, né? Pacientes principalmente com retocolite e aqueles pacientes que desenvolvem uma colite intensa, acometendo todo o cólon, com pancolite, também precisam manter uma vigilância mais intensa do intestino, porque a frequência de câncer nesses pacientes é maior, tá? Então, vamos lembrar, então, de que pacientes com história familiar, com parentes de primeiro grau, devem manter uma vigilância mais frequente, né? Polipose familiar e doença inflamatória intestinal.